Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso canal Eudson Oliveira, onde estaremos com mais uma videoaula no nosso Aprendendo com a lição da EBD. Desde já estamos felizes e gratos ao nosso Deus por mais esta rica oportunidade que nos dá mais uma semana, mais um dia, de estarmos aqui juntos, eu e você, aprendendo com a lição da EBD, a Escola Bíblica Dominical, ok? Desde já gostaria de agradecer a todos que têm se inscrito em nosso canal e, em especial, essa semana tivemos mais 4 inscritos em nosso canal e gostaria de citar o nome de dois, pois foi o que eu consegui ver. O nosso irmão Rogério Firmino, o vice-dirigente da escola aqui em Três Maria 1, e também o nosso irmão Leonardo Borges. Quero desde já agradecer a Deus pela vida de vocês e por ter se inscrito em nosso canal. Seja bem-vindo e um forte abraço e que Deus vos abençoe. Neste momento estaremos a meditar mais uma videoaula e gostaria, como sempre, que assim sempre fazemos, mandar a paz do Senhor para toda a classe Atalaia, em especial nosso secretário ali, o nosso irmão Edivaldo, também ao nosso professor, irmão Edson, nosso professor ali que está à frente da sala, também o nosso dirigente, o nosso diácono Magdiel Nayal, e que hoje é pai, nasceu o bebê, e os parabéns para ele dobrado hoje, pois ele hoje verdadeiramente tornou-se pai, a criança nasceu. Também a paz do Senhor ao nosso presbítero local, irmão e amigo, nosso presbítero Michale, ali da congregação em Santo Antônio 1, em Carpina, Pernambuco, Assembleia de Deus, do estado de Pernambuco. E aqui quem vos fala é o professor Eudson de Oliveira. Gostaria também de mandar a paz do Senhor a todos os professores ali da escola de Santo Antônio 1, a toda a superintendência da EBD no campo aqui de Carpina e também a todos os professores, alunos, dirigentes e vice que estão sempre ligadinhos conosco, também ouvindo nossos vídeos, e desde já vai um abraço a todos aqui no município de Carpina, Pernambuco. Então vamos lá, estaremos hoje, meus amados irmãos, a estudar mais uma lição e juntos aprendermos o que a lição ela quer nos trazer, conforme a palavra de Deus, aquilo que o Senhor ele tem para nos falar, nos ensinar, nos orientar. A lição cujo estaremos ministrando neste dia será a lição de número 4, que será ministrada no dia 26 de julho de 2020. E, como bem já falamos aí no início, você que ainda
não assistiu a nossas videoaulas, nós já estamos na 4ª aula, então eu recomendo que vocês voltem e temos o comentário da 1ª, da 2ª, da 3ª aula, e assim é uma sequência qual estamos abordando aqui como um tema central desta lição, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Então você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no YouTube, no seu canto direito da sua tela, coloca lá Eudson Oliveira e se inscreva no nosso Aprendendo com a Lição da EBD. Desde já gostaria de deixar a recomendação para todos curtirem, comentarem, compartilharem para que este vídeo ele possa se propagar e abranger mais pessoas. A nossa lição de número 4 será ministrada dia 26 de julho, como bem falamos, que tem como tema a construção do templo enfrentou oposição. Está aí o comentador da nossa lição, que é uma edição especial, nosso pastor e missionário Eurico Baxter. Só relembrando que esta lição ela foi redigida no ano de 1993, temos aí praticamente 27 anos atrás, e com certeza vamos ver ou perceber que as lições que hoje temos teve um grande avanço, não somente assim conteúdo, formatação e também a questão das ideias, mas com o tempo a gente observa que foi sempre melhorando. Então vai ter algumas coisas aqui que a gente vai pontuar como uma forma negativa ou que não se encaixou bem na lição com o contexto, mas isto é normal, ok? O nosso texto áureo vai nos dizer: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias, capítulo 4, versículo 6. A verdade prática nos diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Então essa é a nossa verdade prática, e que eu e você possamos confiar em Deus. E como texto para essa confiança, eu vos deixo o Salmo 18, verso 2, que nos diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. E o Salmo 20, versículo 7 e 8, esse é um dos versículos do Antigo Testamento que eu mais amo, alguns ou uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós erguemos e estamos firmes. Amém? Então, servir a Jesus, seguir os caminhos do Pai, não significa que seremos perfeitos, que nunca erramos, mas significa se confiarmos nele e confiarmos no seu nome, mesmo que vacilando, mesmo que caindo, ele sempre estará disposto para nos erguer e nos levantar e nos pôr no caminho certo. Amém? Então vamos mais adiante. A nossa leitura diária, como sempre, o nosso slide é baseado completamente na lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e aí sempre deixamos para os amados fazerem as suas anotações ou se quiserem ler em casa, ok? Só apenas aqui uma rápida mudança nos nossos slides, e desde já eu peço aos amados, se acharem que não ficou muito legal, que não foi bom como os demais anteriores,
deixa aí os seus comentários que serão bem-vindos. Estamos aqui para melhor fazer aos amados. Então, a nossa leitura bíblica em classe, que antes líamos, iremos deixar de ler para que a gente ganhe mais tempo dentro do comentário, ok? E dentro do comentário, como bem falei no vídeo anterior, estaremos comentando parte da lição, não mais toda a lição. Então, o slide está aí pronto, mas estaremos comentando apenas alguma parte da lição, ok? Então, isso para que a gente consiga aí um tempo menor e ter o mesmo desempenho, o mesmo objetivo, o mesmo propósito, querendo sempre trazer um aprendizado a mais dentro da nossa lição. Então, a leitura bíblica em classe, ela está em Esdras, capítulo 4, versículo 7, 9, depois pula versículo 11 ao 13, depois o versículo 15, 16 e depois o versículo 21 ao 24. Aos amados professores da Escola Bíblica Dominical, desde já gostaria de deixar e vos relembrar novamente, para você se sentir mais contextualizado no assunto, leia todo o livro de Esdras e de Neemias. Leia também o livro de Ageu, profeta Ageu, que é apenas 2 capítulos. E se quiser também ler o profeta Jeremias, primeiro e segundo livro de Crônicas, também está aí. Mas se você ler Esdras e Neemias, será de muita valia para esta lição desse terceiro trimestre de 2020. Vamos mais adiante. Aí a nossa leitura bíblica em classe, como vos falei, não estaremos para ganharmos tempo. Os hinos sugeridos da harpa cristã, número 107, 215 e 375. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Desde já peço aí perdão, pois a palavra Deus aí está com D minúsculo. E isso foi um erro de digitação e estaremos corrigindo aqui de forma auditiva, ok? Os objetivos específicos da nossa lição é mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. Segundo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. Terceiro tópico, terceiro objetivo específico, explicar a falta de resistência dos judeus. E o quarto objetivo é discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessarem a obra. Então, esses são os objetivos específicos que todos eles, de acordo com os tópicos, estaremos abordando o seu ensinamento. O nosso slide extra, refletindo o tema da lição, faz-nos ver, mediante a lição, que com a construção do templo, mesmo tendo sido liberada pelo rei e autorizada por Deus, Satanás sempre se levantará para tentar impedir o avanço da obra de Deus. E foi mesmo assim nos tempos pós-exilos, e vejamos as oposições. A primeira foi debilitando o povo com desânimo, Esdras 4 e 4, inquietando o povo, agitando o desconforto, 4 e 5, falsos ajudantes, 4 e 5, está aí também, os falsos ajudantes recorreram ao rei, à autoridade maior, Esdras 4 e 6, Assuero, e 4 e 7, Artaxerxes. Falsos discursos, mentiras, enganos, calúnia, difamação. Sexto, violência e inibição do projeto. E em sétimo, de forma parcial, a obra foi parada. Ok? Então, esse refletindo no tema da lição, ela é um slide extra que nós fazemos para diferenciar um pouco das lições dos demais comentários, e aqui trazemos algo sempre à parte da lição, para que seja bem aproveitado,
para a edificação e o conhecimento também dos amados. Vai aí uma breve cronologia, o slide está aí de Davi e Neemias, mas o nosso intuito não é falar dessa época, mas apenas de mostrar que Israel até o rei Salomão era um rei unido, e após a morte de Salomão, seu filho Roboão, ele assume aí esse reinado e há uma divisão. E aí nessa divisão torna-se o reino do norte, Israel com 10 tribos, sendo a capital Samaria, e entra também o reino do sul, Judá, 2 tribos com capital Jerusalém. O que eu achei interessante aí é que ele vai dar uma ordem cronológica na questão do reinado ali de Nabucodonosor e as invasões a Jerusalém. Também se inicia o cativeiro. Vemos aí também a ordem cronológica do rei Ciro, o rei Dario I e também do rei Artaxerxes. Então, a gente observa aí nessa breve cronologia, e o que eu gostaria de aproveitar neste momento é que nas lições que nós aprendemos, na lição de número 1, Daniel ora por um despertamento e o rei é despertado e todo o povo. Na lição 2, o despertamento espiritual, um milagre, ou seja, aprendemos que na lição 2 o despertamento ela emana de Deus, é Deus quem põe no coração dos homens, é Deus que incita o homem a esse despertamento. E aprendemos também que nem todos que foram despertados ali tomaram a iniciativa, a decisão de voltarem para Jerusalém, né? Alguns ficaram na Babilônia, alguns continuaram ali na Babilônia e com certeza se perderam realmente. A lição de número 3, que foi a lição passada, o despertamento renova o altar, percebemos que com a saída do povo, com o decreto que nós vamos ver mais adiante na lição, pelo rei Ciro, a gente observa que o povo sai, estão novamente à sua terra natal, e com o passar do tempo, não foi de imediato, mas com o passar do tempo, o povo restaura o altar. A primeira parte, o primeiro momento, a primeira situação é o povo renovando o altar. E como bem dizemos e falamos na lição anterior, os símbolos, os propósitos que o altar pode representar, e um desses propósitos eu citei pelo menos 3 de forma mais veemente na escola bíblica dominical: questão da adoração, do sacrifício e da reconciliação. Então, aí aprendemos que o altar é Cristo para nós nos dias odiernos, nos dias atuais. E hoje nós estamos em sequência que após o altar, a gente observa que agora o povo inicia o alicerce do templo. E sempre voltando, a gente vai mais adiante aí, que tem um outro slide, a gente vai ver que o primeiro templo foi construído por Salomão, um belíssimo templo, um extraordinário templo, uma das 7 maravilhas do mundo. Porém, o templo ele foi destruído com o exército, com o reino de Nabucodonosor, aí com a Babilônia. E aí, como nós bem já aprendemos nas lições anteriores, que foi por um cumprimento da palavra de Deus, não somente o exílio ou o povo de Israel, o povo judeu, ser cativos, porque havia pecado, havia cometido os seus deslizes, contrários aos mandamentos e à vontade de Deus, desobedeceram totalmente
ao Senhor. E agora nós vemos que Nabucodonosor, ele incendeia ali todo o templo e mata alguns é levado em 3 deportações, e nesse período o templo ele é queimado, é salteado, levados os utensílios, mas a gente vê que na lição de agora nós já vemos que por meio de Zorobabel ele toma a iniciativa pelo um despertamento de Deus e no povo, eles começam aí os alicerces do templo. E também nós podemos ver que foi por decreto de Ciro a liberdade e a direção do povo para construir o templo novamente. Foi também por decreto do rei Dário e também por o rei Artaxerxes. Então esses são os reis que mais se destacam nesse livro, nesse histórico. Existe aí mais uns 2 reis que quase não é citado, não é falado, mas a parte histórica se fala assim. Então, a gente observa que o templo também ele ficou parado mais ou menos 15, 16 anos aproximadamente, e a gente observa que o exílio, na primeira leva, a gente observa que não somente o exílio sofreu 3 processos, 3 levas, 3 deportações, mas a volta também, o retorno para a Jerusalém, né? Para Jerusalém, também houve em 3 deportações. A primeira com Zorobabel, a segunda com Esdras e a terceira com Neemias, sabendo que com Esdras houve 2 momentos, ok? Então, está aí apenas para os amados servirem como compreensão, entendimento e também conhecimento. Aí está o reino dividido, Israel dividido, o reino do norte, que é Israel, e reino do sul, Judá, 10 tribos, reino do norte, e 2 tribos, reino do sul, a capital, reino do norte, Samaria, a capital, reino do sul, Judá, ou Jerusalém, e a queda do reino do norte, 722 a.C., e a queda do reino do sul, 605 a.C. Lembrando que estas ordens, elas são decrescentes. Nós sempre somos acostumados, na nossa cultura aqui no Brasil, a viver o tempo em ordem crescente, mas aí é em questão decrescente. Às vezes nos atrapalhamos com a cronologia devido a isto aí. Então, no Reino do Norte foi conquistado pela Assíria, porque tem Síria e tem Assíria. Então, a Síria, e o Reino do Sul, que é Judá, justamente aqui estamos estudando e aprendendo nesta lição, pela Babilônia, que foi justamente aí com o rei, na lição que estamos, Nabucodonosor. Porém, a gente vai entender e compreender que eu dei uma pesquisada no Google, a fonte é o Google, sobre essa pesquisa, para os amados terem apenas uma ideia. A gente entende que Jerusalém, né, Israel, durante a sua longa história, foi destruída pelo menos 2 vezes. Essa com o Nabucodonosor e a segunda no Novo Testamento com o rei Tito. Ela foi sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes e capturada e recapturada outras 44 vezes. Então, a parte mais antiga da cidade foi estabelecida no 4º milênio a.C., em 1538. As muralhas foram construídas em torno da cidade sob o regime de Solimão o Magnífico. A distância, que no vídeo anterior que nós não tínhamos pego, a distância praticamente de Jerusalém e Babilônia, em uma escala de estrada reta em rodovia, é em torno de 1.020 quilômetros. Porém, numa estrada normal,
vai em torno de 1.440 quilômetros. Isso há uma variação, porque isso é medido para os dias atuais, ok? Então, a gente observa que após a construção do templo, ele também permaneceu 13 anos sem ser usado os motivos desconhecidos. Então, aí no Google, ok? Vamos lá. Os tópicos a serem abordados da nossa lição serão o primeiro tópico e seus subtópicos. Os alicerces do templo são lançados. Então, é iniciado o lançamento dos alicerces e celebrado com solenidade. E segundo, a reedificação do templo. O segundo subtópico vai dizer: os samaritanos opõem-se à construção do templo, e entre os moradores da terra estavam os samaritanos, e os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Esses são os segundos tópicos. E o terceiro e o quarto da nossa lição nos diz: como explicar a falta de resistência dos judeus? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. E o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Então aí está tudo envolvido, a questão espiritual, política, tem uma série N de situação aí que está envolvida quanto a isso. O quarto tópico vai dizer: a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra foi a tristeza dos judeus, a alegria dos samaritanos e o desânimo dos judeus. Então, já deu para perceber aí que até as ordens do subtópico a gente tem aí foge um pouco de uma certa cronologia, mas está dentro do assunto. Vamos mais adiante. A nossa introdução do nosso comentário vai dizer: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada, o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito, Esdras 3, capítulo 3, versículo 2 ao 4, e a vida espiritual dos judeus que havia retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Vamos mais adiante, só um momento para alimentar a garganta aqui com a aguinha. O ponto central da nossa lição vai nos dizer: devemos manter a confiança em Deus, apesar das circunstâncias. E isso é forte, isso é formidável. Em meio à circunstância, devemos confiar em Deus e nunca entrar em desespero. E nunca achar ou pensar que não tem mais saída, que não tem mais solução, mas ter a certeza que há uma saída, há uma solução. Amém? O primeiro tópico vai dizer: os alicerces do templo são lançados. Então, esse é o primeiro tópico. Os alicerces do templo são lançados, chegado todos os materiais, chegado tudo que é necessário. O povo havia aí construído o altar, estavam todos felizes e contentes, porém estava faltando agora o momento da reconstrução do templo. Embora que o altar foi a parte inicial, onde tivemos os sacerdotes, todos paramentados com as trombetas, os levitas, os filhos de Asaf, os saltérios para louvar o Senhor, conforme a instituição de Davi, e que todos que assistiram ao lançamento dos alicerces expressavam seus sentimentos com tão grande júbilo, que as vozes se ouviam de muito longe. Então a alegria era intensa. E a reedificação do templo foi resultado de despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. E que esse despertamento, eu não irei ler o texto, mas que esse despertamento foi promovido pelo próprio Deus, não somente ao rei de Ciro, mas ao rei Dario, também a Daniel pela oração, também ao rei Artaxerxes, e também o despertamento no povo para tomar esta iniciativa, este processo de andamento da construção.
Então, a síntese do nosso primeiro tópico é que os alicerces do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento como uma reunião solene. Então, o povo está feliz, o povo está contente, pois já iniciaram, né, a reconstrução em partes do templo, não todo, mas em parte, ok? E aí a gente vai para o nosso segundo tópico, que nos diz: os samaritanos opõem-se à construção do templo. Então a gente agora vai ver que a obra de Deus, o templo, a construção, a reconstrução do templo, ele vai sofrer algumas oposições. E essas oposições, ela veio dos samaritanos. Entre os moradores das terras estava entre os samaritanos. E se os amados quiserem dar uma observada no livro de Esdras, vocês vão observar que não era só apenas os samaritanos que estavam ali, mas havia umas outras nações, um outro povo, e que eram grandes. Em Esdras, no capítulo 4, pode ler o capítulo todo, e os amados vai ver que eram grande o povo que estava ali, juntamente com aqueles que tornaram-se opositores da obra do Senhor. Então, os samaritanos, eles estavam ali. E quem eram os samaritanos, né? Os samaritanos eram aquelas pessoas que passaram a morar na terra quando Judá, ele foi levado cativeiro para a Babilônia. Lembre-se que aí há uma distância praticamente de 1.440 quilômetros. E então Israel ficou lá abandonado, e aí veio os samaritanos, veio esses povos e tomaram conta da terra, ficaram sendo morador da terra. E porém, quando toda a história, a gente vai ver também que o povo de Israel também já tinha sido cativo até pela própria Síria. E a gente vai ver aí em livro do 2 Reis, capítulo 17, versículo 23, que diz assim: até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria, onde permanece até o dia de hoje. Isso é no contexto do livro lá. Ok, amados? Para que a gente não isole o texto e entenda que até hoje Israel está cativo da Síria. Não, isso aí é um texto dentro de um contexto diferente do de hoje. Ok? Apenas para mostrar que Israel já tinha sido sendo essa opressão pelos assírios. E aí os samaritanos, eles surgem dessa linhagem de Israel, do povo de Deus, com o povo de outras nações, que aí surgiu, tem como samaritano essa raça mística. E aí por isso que há uma briga entre os judeus e os samaritanos, inclusive isso foi até o Novo Testamento com Jesus, onde havia uma intriga quanto a isso. Então eles eram pagãos que havia sido ensinado acerca do Deus de Israel, mas assim os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temia ao Senhor. Então os samaritanos, eles eram as nações ali, vamos dizer, eles eram politeístas, porém acreditava que havia um Deus. E o que eu acho interessante, meus amados, quanto a essa questão de cativeiro ou de exílio, Israel ele passou por alguns momentos, não somente aí, mas em outros momentos também anteriores. E o que chama atenção é que a Síria, ela foi justamente essa nação que deu início a isso. Ao vencer a nação
oposta, eles começaram a pegar o povo, os melhores levavam, alguns outros matavam, levavam os seus bois, seus gados, suas mulheres, seus filhos, começaram a fazer isso. E entre eles há uma ideia, há um pensar, que os deuses, ou Deus daquela nação perdedora, foi fraco. Então, o Deus de quem o exército, a nação venceu, foi maior ou foi mais poderoso do que o outro. Então, eles tinham em mente isso e justamente se perdurou por muito tempo até esse momento, ok? Então vamos mais adiante. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou a enviar uma carta ao rei da Pérsia contendo acusações mentirosas contra os judeus. Então, qual foi essa acusação? Aquela que eu coloquei lá no nosso slide de Esdras, refletindo também da lição, que era a debilitação do povo, Esdras 4 e 5, inquietamento do povo, levar o povo a dois pensamentos, a duas ideias. Foram também usaram de uma falsa, forjaram uma falsa aliança, falsos trabalhadores aí, provocando desânimo no povo, semearam inquietação, usaram o suborno de acusação, usaram de violência, a força realmente quando perceberam que não ia dar, aí recorreram ao rei, usaram mentira, calúnia e difamação, e em sétimo eu coloquei como a última oportunidade que eles tiveram foi de recorrer ao rei até o seu êxito. E o que é que estava no conteúdo desta carta? Se os amados quiserem ver o conteúdo que estava nesta carta, é ler praticamente todo o capítulo 4 deste livro de Esdras e o capítulo 5, que é o protesto do Tatenai, que era governador do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros. Ok? Vamos mais adiante. Então, a síntese do nosso tópico, aprendemos que o samaritano era um povo de uma rasta mística entre o casamento, a união entre judeus e povos estranhos de outras nações, e que eles se opuseram à obra do Senhor como um intuito de atrapalhar. E isto não é questão no contexto histórico, a gente vai observar que foi no período não somente de Ciro, mas de Dario e de Artaxerxes. Também no contexto espiritual, o povo estava em pecado, o povo havia se esquecido do Senhor, e aí no contexto também político, os governadores das demais circunvizinhanças ou províncias começaram agora a se opor a Israel. E essa oposição a gente até entende entre parte, pois Israel havia saído da terra, voltou, e eles talvez tiveram como Israel como um povo estranho ou intrometido àquela terra, mas Israel tinha sido levado como cativo da Babilônia. Os samaritanos, que estavam entre os moradores da terra, se opõem à construção do templo, ok? Nosso terceiro tópico vai dizer: como se explicar a falta de resistência dos judeus? Então, como? A ordem foi dada por uma autoridade superior e não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. Então, os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Então, nesse tópico, iremos aprender que o comentador aí, ele coloca que os judeus ele deveria ter ido buscar ao rei. Poderia ter ido buscar ao rei realmente, sim, e houve aí essa questão de não ter ido. Mas eu acredito que Deus está todo no controle. Isso é um argumento que o comentador
coloca. Não está isso na Bíblia. Está na Bíblia que os judeus realmente não foram ao rei, mas os opositores foram. E eu gostaria de abrir aqui um parênteses, uma observação, para trazer para os nossos dias, e que isso está envolvido numa questão política e uma questão também de oposição de pessoas, de indivíduos pagãos, de pessoas que conhecem a Deus, sabem quem é Deus, mas que não servem a Deus. Porém, o rei de imediato, ele não recebeu a denúncia, mas esses opositores eles foram tão articuladores que eles mentiram, dizendo que o povo ia vencer o rei, dizendo que o rei não ia receber mais os impostos. Então, eles inventaram de forma fraudulenta, de forma prejudicial ao povo, realmente, dos judeus ali, quanto a isso, para impedir esta obra. E aí eles disseram, olha, e busque nos seus livros aí, as crônicas, que esse povo é um povo rebelde, um povo de rebelião, é um povo que já teve muitos grandes reis e que por onde eles passam, eles destroem, eles fazem os reis pagarem preço. E o que me chama a atenção é que eles conheciam quem era o Deus de Israel e sabiam as vitórias que Deus de Israel tinha dado ao povo. E era isso que eles queriam usar, mas não como Deus na sua totalidade, na sua presença, mas como lado negativo para o rei. E o rei, de imediato, ele não acata, mas ele manda chamar todos os seus escrivãos, tudo ali, e buscar no livro que realmente o que é que estava escrito. E aí isto foi notório, e o rei manda chamar o comandante, Sisai, e o escrivão e seus companheiros, e dá aí agora o decreto. A carta foi lida, a carta está na minha presença, acharam os livros, foi comprovado desses fatos, porém, agora eu decreto que seja parado. Então, o Tatenai, justamente com a cópia da carta, ele vai até o rei Artaxerxes e faz aí essa declaração. E aí a gente vai ver que houve a intervenção divina por meio do profeta Ageu e Zacarias, profetas aí chamados também após pós-exílios. E se os amados quiserem depois também ler, leia Esdra, todo o capítulo 5 e o capítulo 6, que vai nos dar uma ideia também sobre isso. Então a gente observa que os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Sim, a princípio deveria ter recorrido a Deus. E isto, o comentador, ele nos dá essa ideia. Como em todo meio de aflição, de dificuldade e de luta que eu e você venhamos a passar, devemos primeiramente recorrer a Deus. Amém? Então, alguns judeus deveriam ter recorrido a Deus e a gente vai ver algumas pessoas que sofreram oposições, mas que recorreram a Deus. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, lá a que a gente deu o texto aí, que ameaçava fazer Judá como já havia feito com o rei de Israel, e levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. Então, apenas em um dia, um anjo matou 185.000 soldados. Nos dias do rei Jeosafá, ameaçado pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedir o socorro ao Senhor, e vê o texto em 2º livro de Crônicas, capítulo 20, versículo do 1 ao 24. Nós não vamos ler, pois é longo, mas que Deus guerreou por eles e eles venceram
a batalha. E terceiro, Zorobabel, chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotarem, ele vai dar aí Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que diz: respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Comentador, ele vai dizer justamente isso aí. Porém, no versículo 8, nós vamos entender o seguinte: novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Então, a gente entende e compreende que Zorobabel, eu não vou dizer assim, como o comentador colocou, que ele tentou fazer da sua própria força. Não, ele estava fazendo porque foi um decreto de Deus. Deus despertou Zorobabel para isso e Deus deu força a Zorobabel para isso. Então, eu não compreendi muito desta forma que o comentador ele coloca aí, assim como eu e você, que fomos chamados para a obra, fomos delegados para alguma atividade, sempre estaremos a enfrentar desafios, oposições, e que muitas das vezes eu e você já pensamos em parar, em desistir, mas o Espírito Santo de Deus disse: vá avante, se levante, eu estou contigo, estou aqui, e assim a gente prossegue, estamos de pé, avante. E Josué, o sumo sacerdote, líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Aí a gente vai ver que a situação do povo aí, o próprio sumo sacerdote estava com as vestes manchadas. E isso não era um bom sinal. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual dentro do problema causado pelos inimigos. E ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus, o Todo-Poderoso. E aí a gente lamenta por tal situação. Então a síntese do terceiro tópico vai nos dizer: os judeus não resistiram à oposição dos inimigos e pararam a reconstrução do templo. Não resistiram, verdade, à oposição e pararam realmente, verdade. Porém, eu discordo um pouco aí de alguns tópicos que foram colocados, porém a resistência foi fraca. Mas como eu e você, assim falhamos, erramos, também passamos por essas situações, mas o importante é que maior é Deus que está conosco. E o nosso quarto e último tópico, essa é uma lição de 4 tópicos, fala sobre a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Então a gente primeiro colocaria aí, o comentador coloca a tristeza dos judeus. O povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo, com muita união, e o povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando. E agora, onde estava seu Deus? Então, os inimigos, só voltando aí, para a gente entendermos, aí a tristeza dos judeus, a gente observa que os judeus estavam tristes porque apareceu a oposição, e nessa oposição alguns realmente ficaram desanimados, ficaram tristes, e por isto a obra ela foi interditada. A alegria dos samaritanos. Os samaritanos regozijavam dos judeus. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação, porém o gozo do ímpio é de pouca duração. Isso nos dá uma ideia de que o inimigo ali ele teve a sua vitória de forma parcial, mas o Senhor é com o seu povo, sempre dará a nossa vitória. O gozo dos filisteus, que é a alegria do samaritano em continuação,
havia prendido Sansão, mas terminou em tragédia. Sansão matou mais gente com a sua morte que com vida. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Então, isso mostrando que a alegria do ímpio ou daqueles do mal sempre se acaba. E se acaba de forma pior que existe. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo, deixando-se assim dominar pelo desânimo, que é justamente aí esse tempo, esse intervalo que na próxima lição estaremos aprendendo, que durou em torno de 15 a 16 anos. 15 a 16 anos, não foi dias não, então foi um tempo bem demorado. Deixaram-se dominar pelo desânimo, e o desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Verdade, quantos crentes estão desanimados pelos seus próprios pecados, pelos escândalos, por todas as outras coisas, e o inimigo ele se apodera disso e acaba esfriando o crente. E o importante é que nesse momento eu e você busque o Senhor em oração, busque ler a Bíblia, busque orar, busque a casa do Senhor, busque o trabalho de oração, o ciclo de oração, a oração para a mocidade, né? Busque os cultos de doutrina para se alimentarmos da palavra de Deus. E assim chegamos quase ao final da nossa lição, que vai nos dizer: alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. É Ageu capítulo 1, versículo 2, que diz: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo, e o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. E isto aí foi o tempo que o povo voltaram cada um para suas casas, voltaram a levantar suas casas, a viverem a sua vida. O sacerdote e o levita abandonaram o templo, deixaram tudo lá. E é quando Deus ele levanta os dois profetas, Ageu e Zacarias, para animar o povo, para trazer a palavra do Senhor. E isso nos mostra um alerta para os nossos dias, é que Deus ele levante os seus profetas nesses últimos tempos para falar a palavra de Deus. É o que mais estamos precisando, de profetas verdadeiros, corajosos, ainda que percam a cabeça, ainda que percam os status, seja lá o que for, mas que fale, que denuncie o pecado, que denuncie a mentira, que denuncie aquilo que é tudo contrário à vontade de Deus, porque Deus assim Ele quer, e assim Ele vos chamou. E outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar às suas próprias casas. Então, o que eu acabei de falar aí, Ageu 1:9, e talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes. Verdade, alguns poderiam estar tristes ali, pedindo alguma solução a Deus, algum meio, alguma forma. E isso, irmão, parece que volta a repetir-se na época que estamos vivendo, em meio às crises, em meio à pandemia, em meio ao caos, em meio aos escândalos. Chegamos ao ponto de nos entristecermos, de nos desanimarmos, de chegarmos ao ponto até de chutar a parede, de chutar as traves aí, jogar a chuteira e não prosseguir avante. Mas a palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 10, nos diz que nós não somos dos que retrocedem, mas daqueles que avançam. Nós não somos para a perdição, mas para a salvação. Então, eu gostaria de deixar para a vossa meditação justamente esse texto em Hebreus capítulo 10, se eu não me engano, ele vai dizer isto assim, ou é o capítulo 11, mas que eu e você não sejamos daqueles que retrocedem, daqueles que voltam atrás, mas daquele que prossegue, daqueles que vai avante até
a vinda do Senhor Jesus. Amém? É o capítulo 10 realmente, e o versículo 39, que vai nos dizer assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, que eu e você possamos prosseguir avante. O Senhor tem algo melhor para mim e para você. E a conclusão, a lição, ela não tem a conclusão, nós colocamos à parte, e aí nos diz assim: aprendemos que a obediência ao Senhor é muito melhor que a desobediência, pois a desobediência gerará em sérias consequências que só o tempo poderá trazer a cura. Podemos ver que mesmo no lugar certo passaremos por desafios. O que nos resta é buscar a Deus e perseverar em suas promessas, confiando em seu socorro em momentos de lutas, oposições e tribulações. Amém? Desde já, gostaríamos de agradecer a todos. Confesso, meus amados, que essa lição é uma lição de 27 anos atrás. E como nós queremos comentar e aprender com a lição, então, por essa razão, não trazemos um comentário muito à parte, totalmente da lição, mas colocamos sempre alguns comentários extras de porções pequenas para diferenciar. E desde já, eu gostaria de deixar para a meditação Romanos 8, todo o capítulo, mas o versículo que eu gosto para nós é 8:39, que diz: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Neste momento, vá lá no YouTube, procure Eudson Oliveira e se inscreva em nosso canal Aprendendo com a Lição da EBD. Na sua tela, no canto direito, abaixo, vai ter lá a palavrinha se inscreva. Essa palavrinha aí que está o dedinho, a mão indicando. Curta, comente e compartilhe os nossos vídeos e que Deus abençoe a todos. E se Deus assim permitir, estaremos aqui na próxima semana, lição de número 5, 2 de agosto. Zorobabel recomeça a construção do templo. Desde já, que todos tenham uma boa aula, um bom aproveitamento e que a palavra do Senhor possa surtir efeito em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.